Olá, seja bem-vindo. São 16 horas em São Paulo. O Conectado está no ar com a nossa edição semanal de esporte. Nos nossos estúdios já está o jornalista William Lopes. Mais uma vez, William, obrigada, viu, pela sua presença. Obrigado. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar muito do que aconteceu no final de semana e muita coisa que vai acontecer ainda, né? É isso aí, os fatos mais importantes do final de semana esportivo você acompanha a partir de agora no Conectado, que está no ar. Bom, a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro teve 30 gols e 6 jogadores expulsos. O jogo com mais gols foi o duelo entre os Verdões de Santa Catarina e São Paulo ontem em Chapecó. E essa partida acabou marcada por uma polêmica. Semanas atrás, no caso tá errado, né? É contra o Palmeiras. Nós estamos falando aqui contra o Palmeiras. Chapecoense. Olha, São Paulo daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo, mas é contra o Palmeiras. E há semanas atrás a CBF revelou que pretendia pedir à FIFA o auxílio da tecnologia para sanar dúvidas dos árbitros. Parece que foi isso que aconteceu ontem, hein, William? Na minha interpretação, foi exatamente isso que aconteceu, né? Num prazo de 5 minutos, a situação foi resolvida para o correto, né? O árbitro, para quem não sabe, o Egídio foi expulso depois de uma entrada num carrinho que ele deu. O árbitro deu a falta e expulsou o Egídio como se fosse, e no caso, aí a interpretação era correta, o último homem era a expulsão mesmo. Só que a falta não existiu. Tá aí o lance para vocês, ó. Ele foi na bola, pegou a bola, foi o carrinho, dá a entender de longe, à primeira vista, que de fato foi a falta, existiu a falta e a expulsão foi correta. Mas se você analisar friamente, ele foi na bola. Nesse lance já deu para ver que ele pegou a bola e não o jogador adversário. Nisso, o jogador foi expulso, ele foi para o vestiário, durou 5 minutos toda essa questão. Depois, o quarto árbitro entrou em contato aí nesse momento, essa imagem que é clara, eles conversam dizendo, olha, não foi falta e volta tudo, e o árbitro acatou o que ele disse. Então está liberada a ajuda externa. Então, na verdade não, né? Mas aí existiu. E aí que eu nunca vi essa cena, né? O Egídio já tinha ido para o vestiário. Ainda bem que ele não tirou a chuteira. Já estava no banho, já pensou se ele tivesse já tomando banho? Olha lá, essa imagem, ó, voltando eu no nunca vestiário. vi isso no futebol brasileiro. Aliás, futebol mundial. Cada dia a gente vê uma coisa nova, né? Agora, sabe o que eu acho? Nunca vai acontecer o que eu vou falar, mas eu sou muito a favor, porque eles fala-se muito na tecnologia, mas o gasto disso é muito grande para você pensar em todas as séries do futebol de todo o mundo. Ok, por que a gente não vai num fato mais simples e prático, usando o telão do estádio, usando para você tirar qualquer dúvida, o juiz deu a falta que ele tem que definir em fração de segundos, se foi um pênalti, se foi uma falta. No meu modo de ver, assim, ele tem dúvida, vai consultar o quarto árbitro e que tenha lá um monitor para tirar a dúvida, vai ver no telão se foi ou não foi pênalti, se foi ou não gol, para tirar a dúvida para ninguém ser prejudicado. Não da forma como foi feito. Aí foi claro que alguém comunicou o quarto árbitro que estava assistindo na televisão. Aliás, depois do jogo, o delegado da partida disse que não houve interferência externa, imagina, e revelou um problema na comunicação de rádio entre os árbitros, o que também não justifica a demora para reverter essa decisão. Demorou 5 minutos e claro que teve intervenção. Sim, alguém deu essa notícia para o quarto árbitro. Eu estava vendo esse momento do lance, estava achando muito um absurdo, mas como o árbitro tem que decidir naquele momento, a gente tem que aceitar a decisão dele. Só que depois de 5 minutos veio essa conversa que vocês viram, essa imagem, eles reunidos ali. Claro que veio alguma informação, veio um torpedinho, veio uma mensagem de algum lugar que era para voltar atrás e isso tudo aconteceu. Bom, e essa polêmica com o Egídio foi um dos pontos negativos da derrota palmeirense ontem em Chapecó. A Chapecoense fez 5-1, deixou a zona de rebaixamento e fez o Palmeiras sair do G4 do Brasileirão, William. Uma goleada histórica lá para a equipe da Chapecoense, fez 5-1.
Palmeiras goleado nessa noite, né? Esse jogo foi mais à noite, pro final do domingo, e realmente o time entrou muito fácil, o time da Chapecoense entrava muito fácil na defesa do Palmeiras, que vacilou demais durante os 90 minutos. Eu estava acompanhando essa partida e o Palmeiras ali lutando para voltar, para se manter no G4, né? Porque o Santos tinha ganho a partida, então realmente era um jogo importante para o Palmeiras, mas poderia até buscar um empatezinho lá, não jogar como jogou, abrindo muito, dando espaço para o time adversário e vacilando muito na retaguarda. Vocês estão vendo os gols aí, como o time da Chapecoense entrou fácil na defesa palmeirense. Então foi um vacilo muito grande, o time não jogou bem, vacilou, cometeu erros primários no jogo e acabou tomando essa goleada histórica. Chapecoense que, brigando para não cair, faz 5 gols, mostra o campeonato equilibrado como está. Você tem um time lá com problema de rebaixamento, correndo o risco de cair para a segunda divisão, ganhando um time que está no G4, brigando para se manter no G4. Então o campeonato que está muito equilibrado. Mas foi um show de bola. Os 8 primeiros principalmente, sem dúvida. Foi um show de bola da Chapecoense e uma decepção o time do Palmeiras nessa partida. Bom, William, dá para dizer que o Juan Carlos Osório faz um trabalho melhor do que do Marcelo Oliveira? Porque o técnico do São Paulo parece encaminhado com a seleção mexicana, mas no sábado comandou o time em mais uma vitória sobre o Atlético Paranaense. O que você acha? São estilos diferentes, gosto muito do Marcelo. O Osório ainda, por mais que a gente fale aqui que ele já está há algum tempinho no São Paulo, ainda tem muita coisa para administrar no futebol brasileiro, né? Vindo um técnico de fora. Aí o gol do São Paulo, o Rogério acabou fazendo esse gol, depois a furada do Ganso, né? Que furada, não? Furada lá, vamos ver de novo, ó. Nessa tentativa de pé esquerdo, furou, pegou apenas de raspão, né? E que deu sorte na sequência do lance, que o Rogério fez o gol, o São Paulo acabou vencendo, 3 pontos importantíssimos. Até então o São Paulo entraria naquele G4, né, do grupo da Libertadores, mas o Santos acabou vencendo e dificultando ainda mais a situação do tricolor do Morumbi, que venceu. Não foi um grande jogo, um grande espetáculo, sem dúvida nenhuma, mas 3 pontos que contam ali na classificação geral, 3 pontos importantíssimos diante desse time, né? Do Atlético Paranaense. É o que interessa. E esse Atlético Paranaense que mudou o técnico erradamente, na minha opinião, porque o Atlético não ia brigar por título, não ia aspirar mais nada no campeonato, a não ser tentar uma vaga na Libertadores, que ainda tem matematicamente, mas acho difícil, mas não era hora de mudar de técnico e o Milton é muito bom, esse Milton Mendes. Muito bem, vamos para um rápido intervalo e voltamos com o empate corintiano e o Santos de volta ao G4 depois de 5 anos. Até já! Está de volta, recebendo aqui o jornalista William Lopes para falar o que de melhor aconteceu nesse final de semana esportivo. Bom, William, a Ponte Preta colocou um pouco de pimenta no campeonato, né? Ontem em Campinas, a Macaca segurou o Corinthians, hein? O empate em 2-2 deixa o Timão 5 pontos à frente do Atlético Mineiro. Foi um bom jogo, né? Bom jogo, caíram 2 pontos nessa luta de Corinthians e Atlético Mineiro, a diferença era 7, foi para 5 agora. O primeiro tempo contra a Ponte Preta, o Corinthians foi melhor, poderia ter feito 2-0, fez esse gol maravilhoso aí do Jadson, que pegou bem na bola, artilheiro do time, está vivendo uma fase maravilhosa, quase que foi convocado, corria o risco de ser convocado também, aí o Kaká foi convocado, daqui a pouco a gente fala sobre a seleção brasileira, mas no segundo tempo o Corinthians perdeu um gol feito com o Felipe, né? E o Corinthians deixou de fazer 2-0 no primeiro tempo e no segundo tomou um sufoco danado do time ponte pretano, que se vencesse seria a 5ª vitória consecutiva. Aí estava na mesma linha. Acho que o Corinthians não esperava essa reação. Não, e a Ponte veio elétrica para o segundo tempo. Fez 2 gols em 3 minutos e botou pressão. Poderia ter ganho do Corinthians, sem dúvida nenhuma. O Cássio espalmou essa bola, vocês vão ver agora, quem não viu o lance. Olha lá, espalmou para dentro da pequena área, para o lado. Aí facilitou. O Birubiru em grande fase no time da Ponte Preta. Então, o time vem muito bem nessa atual fase do campeonato, após a chegada do Doriva como técnico, time campineiro, né? E aí, vou dizer que o Corinthians achou esse gol aos 39 minutos do Rodriguinho, achou, porque eu estava caminhando para os 2-1 para a Ponte Preta, e aí o Rodriguinho entrou no time, o Corinthians foi para o ataque, mas não estava bem no jogo, no primeiro tempo sim, no segundo não, a Ponte jogou melhor no segundo tempo, e o Corinthians acabou achando esse gol
esse segundo gol, o empate, um pontinho na casa do adversário, na Ponte que vem subindo bem de produção no Campeonato Brasileiro. Então, realmente não deixa de ser um bom resultado, porque você tem que somar, pontuar o que for preciso fora de casa. Agora, traz um pontinho. Tudo Foi uma bom. questão de identificação, né? Não dá para jogar com o Corinthians dessa cor laranja. Eu também sou contra. Eu prefiro a cor tradicional. Ah, né? que isso, cor laranja. Você perde a identidade, eu acho. Mesmo aquela camisa roxa do Corinthians, não, perde a identidade, sem dúvida nenhuma. O Palmeiras também inventou algumas cores aí. Eu acho que tem que ser a cor tradicional. Não, isso laranja, é o nosso não. entender. Laranja né? over Laranja, demais. não. Bom, Corinthians e Galo, pelo jeito, decidem, né, o campeonato daqui a 4 rodadas, hein, William? Na rodada 33. Tá que jogaço que vai ser a grande decisão do campeonato, né? Bom, a próxima rodada, o Corinthians recebe o Goiás. Bom, para encerrar a conversa do Brasileirão, o grupo dos 4 primeiros tem um novo integrante, que é o Santos, que volta ao G4 depois de quase 5 anos, após vencer o Fluminense na Vila por 3-1. Olha esse gol, Silvio, impressionante. O Diego Cavalieri foi tirar essa bola e vacilou, pegou mal na bola, mas demorou muito, tinha que bater de primeira, né? O Lucas Lima só botou o pezinho esquerdo ali, ó. Lembrou aquele gol do Rogério, em cima do Rogério. Verdade, tem a razão. E o Lucas Lima foi feliz, jogador de seleção, jogando bem, fase boa, botou o pezinho lá e fez o gol primeiro. Aí o Santos continuou jogando muito bem, perdeu inúmeras oportunidades, fez gol que não valeu, que a arbitragem não deu, mas no geral conseguiu 3 pontos importantíssimos e o time numa alavancada sensacional, numa reação espetacular no campeonato. Ganhou do Fluminense, o Fluminense que realmente depois da contratação do Ronaldinho caiu muito de produção. Depois o Ronaldinho foi embora, o Fluminense conseguiu chegar na Copa do Brasil na semifinal. Vamos falar disso semana que vem, né? Semifinal do Campeonato Brasileiro, é verdade. Porque depois nós teremos as semifinais empolgantes, mas empolgante mesmo está esse Santos, viu? Que vai brigar pelo título na Copa do Brasil e que se tivesse mais tempo aí no Campeonato Brasileiro poderia lutar até por título. Tá dando gosto de ver os meninos correrem e jogarem. Com certeza. Bom, o Campeonato Brasileiro agora dá um tempo. Aliás, esse era um pedido de clubes e técnicos cansados de perder atletas em jogos importantes das chamadas datas FIFA. O Brasileirão volta então dia 14 e abre espaço para o início da caminhada da seleção brasileira rumo à Copa de 2018. Uma viagem longa que começa em Santiago contra o Chile nesta quinta-feira e sem Neymar. Vamos ver os convocados e a gente vai analisando aqui. Vamos lá, William. Vocês estão vendo aí, goleiros, o Jefferson, Marcelo Groy e mais o Alisson, né? Os laterais vocês estão vendo ali, Fabinho, Daniel Alves, que na verdade foi chamado no lugar do Rafinha, que pediu dispensa da seleção brasileira. O Rafinha viu que não estava tendo chance para jogar, porque estava sendo quarta ou quinta ou sexta opção do técnico Dunga, então pediu afastamento da seleção brasileira e tem intenção de se naturalizar lá no futebol da Alemanha para jogar a Copa pela seleção da Alemanha. Esse é o objetivo do Rafinha. Então o Rafinha, vocês estão vendo, saiu, entrou o Daniel Alves, tem o Marcelo também do Real Madrid, fechando as laterais da seleção brasileira. Zagueiros tem o Davi Luiz, o Miranda, o Marquinhos, o Gil do Corinthians, jogando aqui no Brasil. Está aí fechando também a lista dos zagueiros do time brasileiro para as eliminatórias da Copa. Quinta-feira, hein? Brasil e Chile, já parada do Aliás, o treino começa daqui a pouco. Pois é. E lembrando que o Chile foi campeão da Copa América, né? Atual campeão. Vai ser bravo, hein? Vai ser bravo mesmo. Quer ver? A tela vai pintar para você também, olha lá. A sequência do time brasileiro com o Luiz Gustavo, né? O Fernandinho, o Elias, o Renato Augusto, mais 2 jogadores do Corinthians, Lucas Lima, Oscar, o William e aí entrou o Kaká no lugar do Felipe Coutinho. Kaká tem realmente uma boa estrela. Tem. Olha que coisa. Aproveitou que o Felipe Coutinho se machucou, né? Então o Felipe acabou sendo desligado da seleção por motivo de contusão. Entrou o Kaká que vocês estão vendo ali. E lá no cantinho, Ricardo Oliveira, artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Santos, jogando aqui no Brasil também. O Firmino saiu, né? O Firmino se machucou, inclusive. Tem o Hulk e o Douglas Costa fechando a seleção brasileira para esses 2 primeiros jogos, sem Neymar, como a Silvia disse, Neymar suspenso, 2 jogos. Tomara que o Brasil comece bem a eliminatória, mas não será nada fácil. Muito bem, vamos torcer. William, obrigada mais uma vez, viu? E haja torcida. Haja torcida. Boa semana, pessoal. O Jornal Conectado fica por aqui. Voltamos com a nova edição às 5 da tarde. Até já.